deixa eu anunciar. Essa daqui é a Gabi Serritiello. Ela vai dar a primeira palestra, chama Humor Cura. Isso aí. É um bate-papo, né? Não é palestra. Palestra quem dá são os grandes profissionais. A gente bate papo, né? Troca experiências, porque em um planeta com 8 bilhões de pessoas, não dá para a gente achar que o nosso ponto de vista é o único que tem, né? Então, eu escolhi esse tema porque a gente está vivendo um momento de tanta desconexão dos reais sentimentos da vida e do propósito da nossa alma, né? Da nossa existência. Então, eu escolhi o Amor Cura. Mas é preciso que a gente pense um pouquinho nesse título, que ele não é tão simples quanto parece, né? O que eu entendo por amor e o que eu entendo por cura? Isso pode ser muito mais profundo do que a gente imagina. O amor, ele é tão banalizado hoje em dia, ele é tão falado na internet, que a gente acaba perdendo o sentido desse sentimento e dessa energia tão profunda, capaz de mover montanhas dentro da gente. E aí é um pouco assustador, né? Porque a gente olha e pensa assim, caramba, é o amor que cura? E eu nem conheço esse sentimento dentro de mim. Eu nem tenho intimidade com esse sentimento dentro de mim. Porque o que a gente conhece mais é um sentimento de gostar. Eu costumo dizer que, na verdade, nós somos mesmo criancinhas brincando no universo de gostar, mas para aprender a amar. É um caminho. A gente fala do amor como se ele não fosse uma coisa para ser aprendida, como se uma bola de luz fosse vindo do universo, cai na nossa cabeça e bum, né? Pronto, agora eu sou o amor, agora eu entendo o que é o amor. E não é assim. O amor, ele é um caminho, ele é um aprendizado, ele é um desenvolvimento, ele é um despertar da consciência da gente. E a gente está aqui em treinamento, né, Cíntia? Eu sempre falo isso. A gente está em treinamento, porque trabalhar o amor dentro de nós vai exigir um contato muito íntimo com algo, com uma pessoa muito especial na vida da gente. A pessoa mais especial na vida da gente. Que essa pessoa é a gente. A gente não vai descobrir esse sentimento se a gente não se descobrir. A gente não vai conhecer a força e o poder que ele tem na nossa vida, dentro da gente, se a gente não entrar em contato com a gente. Então, eu começo falando assim, eu me lembro de uma parábola, de uma história budista, sobre o deus Avalokitesvara, e ele já tinha encontrado a iluminação. E ele podia ir para mundos mais elevados, mas ele chega para o Buda Amitabha e fala assim, eu não quero ir. Enquanto existir uma alma na face da terra em sofrimento, eu não quero ir, eu quero resgatar todas as almas do inferno. E o Buda Amitabha fala assim, ok, mas e se você não conseguir? O que vai acontecer com você? O que eu faço com você? Ele fala assim, você pode partir minha cabeça ao meio. E ele vai para o inferno e recolhe todas as almas humanas, dá um trabalho danado. Quando ele consegue recolher todas as almas humanas, ele leva para Amitabha. Mas quando ele chega lá, o inferno já está cheio de novo. Porque basta, né? Basta que um ser humano morra para o inferno começar a ficar cheio. E a gente vai entender isso. E aí, o Buda chega e fala assim, bom, e agora? Agora você pode partir minha cabeça ao meio, porque eu não consegui. E ele parte a cabeça do Avalokitesvara ao meio, mas, ao invés dele morrer, muito mais cabeças nascem e muito mais mãos aparecem. E esse foi um ato de compaixão de Buda para que ele possa resgatar muito mais almas do inferno. E ele parte de novo na jornada dele, porque ele diz que ele não vai ascender a mundos mais elevados enquanto houver um ser humano sofrendo na face da Terra. É lógico que é uma metáfora, né? Então, eu gosto de pensar no amor como Avalokitesvara, no sentido de que ele tem muitos braços. E a gente acha que amar é só sentir afeição pelas pessoas, e não é assim. O amor, ele pode ter muitos nomes. Ele pode chamar disciplina, ele pode chamar paciência, ele pode chamar generosidade, ele pode chamar não. Não, você não vai fazer isso, né? Porque o sim, o não, ele pode se chamar bom senso, ele pode se chamar disciplina, ele pode se chamar paciência, ele pode ter muitos nomes, inclusive mudança. Aí a pessoa fala assim, mas mudança? O que mudança tem a ver com amor? Tem tudo a ver com amor. Porque aonde o amor acontece,
né? Aonde o amor se faz presente, a mudança começa a acontecer. E a gente vai ver um pouco disso. Todo pensamento, todo sentimento, toda atitude que traz luz para a gente é amor. Mas como assim luz? A luz que eu estou falando não é a luz como a luz que está me iluminando agora, é lucidez. Um ser iluminado tem luz porque ele é lúcido, porque ele se conhece. E como ele se conhece, ele sabe gerenciar o mundo interno dele. E gerenciando o mundo interno dele, ele consegue gerenciar o mundo externo dele. Eu me lembro não sei se vocês conhecem o Marcos Piangers, ele fala muito de amor, ele fala da filha, ele é um cara muito legal. E ele conta uma história que a filha dele estava chorando, uma das duas filhas dele, e ele pega e fala, para de chorar. Né? E ela fala assim, eu vou chorar porque eu estou triste, e então eu vou chorar. E ele dá risada e fala assim, nossa, quanta consciência do seu próprio sentimento. Ela tinha consciência do que ela estava sentindo e ela tinha consciência de que ela tinha que pôr aquilo para fora. Não é à toa que no organismo, né, tem os buraquinhos para sair a lágrima, senão a gente se afoga dentro da gente mesmo. E ele falou, então chora. Né? As crianças estão mostrando para a gente, de novo, como entrar em contato com as nossas emoções. Então, é muito complicado quando os pais bloqueiam esse fluxo do amor dentro da criança, esse autoconhecimento. Porque quando ela disse, eu estou triste, eu vou chorar, ela estava se amando, ela estava se permitindo trabalhar esse sentimento dentro dela e se livrar dele. Isso chama-se auto-amor. Quando os pais dão alguma coisa para os seus filhos, para eles não entrarem em contato com o sentimento, porque hoje nem se fala tanto, homem não chora, menina... Não, pior que isso. Hoje a gente dá um tablet, fica ocupando a criança, como se sentir tristeza, ou raiva, ou medo fosse um horror, fosse uma coisa ruim. É uma coisa muito boa. O amor também chama medo, o amor também chama raiva, o amor também chama aflição, nos seus estágios mais primitivos. Então, como o carvão se torna diamante, eu preciso entrar em contato com meus estágios primitivos para ir transmutando esses sentimentos, através de compreensão, não é negando eles. Quanto mais eu nego, mais anestesiado eu fico, ou mais eu vou construindo um fosso dentro de mim. Não é um lago, é um fosso. E a hora que aquilo transborda, não é bonito. Né? A gente, às vezes, está no tabuleiro da vida. Eu pergunto assim, como é que a gente lida com a mudança? Né? As pessoas têm muito medo da mudança. Então, elas procuram evitar. Mas, no jogo da vida, às vezes, a gente anda para frente, uma casa, 5 para trás, pula. Né? O jogo da vida é assim, um pouco para frente, um pouco para trás. E a gente pensa assim, mas... Espera aí, se o amor é uma coisa boa, eu não tinha que andar sempre para frente? Depende. Eu uso uma frase muito, essa frase. O amor, para ser eficiente, tem que ser inteligente. Porque, em nome de um pseudo-amor, que às vezes é medo, às vezes é culpa, e eu ponho uma máscara de amor, eu posso destruir ao invés de construir. Como assim? Uma mãe que trabalha muito... E, para não se sentir culpada, ela quer compensar o filho, e ela dá o quê? Muito doce, muita comida. Eu vi uma vez um caso desse no Dr. Oz, comprava caixas e caixas de cupcake. E a criança ficou obesa e diabética, como ela. E ela dizia que ela se sentia muito culpada, porque ela ficava muito fora. Ou então a gente fica dando muito presente, muito eletrônico, muita coisa. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente chama de amor, não é? Porque não é amor, ele está se escondendo atrás de um outro sentimento. Então, ao invés de eu me esconder, eu vou lidar mais claramente com isso. O que eu estou querendo compensar? Todo excesso esconde uma falta, toda compensação esconde uma falta. Então, é preciso que a gente tenha muita parcimônia, tenha muita consciência do que está fazendo, para ver se a gente está construindo ao invés de destruir. Né? Em nome do amor, a gente comete as maiores atrocidades, mas também comete as melhores coisas na vida. Mas é preciso autoconhecimento de novo. Né? O amor é uma coisa interessante, porque eu acredito que nós somos ainda muito instintivos. Então,
a gente vem de um mundo animal, né? A gente ainda é muito animalesco, muito instintivo. E a gente está aprendendo a ser humano, nós estamos vivendo a humanidade. Aqui ninguém veio para virar anjo. Quem fala muito isso é Haroldo Dutra Dias, um juiz mineiro, né? Que a gente está aprendendo a ser humano. Então, é natural que a gente ainda sinta todo tipo de emoção e sentimento. E não tem que se cobrar por isso. It's okay. Então, outro dia, uma cliente minha de 12 anos falou, ela estava muito perturbada, porque ela sentiu muita raiva de um colega e não conseguia pedir desculpas, né? E ela estava entendendo na cabeça dela que era muito ruim sentir raiva do colega, né? E eu falei, mas por que você sentiu raiva do colega? E aí ela me contou uma historinha e tal, que ela se sentiu humilhada numa determinada situação. Eu falei, mas qualquer pessoa sentiria raiva nessa situação. Eu falei, sentir raiva não é ruim, sentir raiva faz parte. Se a gente não sentisse raiva, a gente ia deixar que o mundo cometesse as maiores atrocidades no planeta. A raiva ainda é importante para a gente. Ela mostra que alguma coisa não está legal, dentro ou fora de mim. O que faz a diferença é o que eu vou fazer com esse sentimento. Não é o sentimento em si. Tá bom, eu estou com raiva de alguma coisa, mas eu vou ficar o quê? Eu vou ficar só reclamando? Ou eu vou ficar pondo pilha naquilo? Ou eu vou pegar esse sentimento e fazer exatamente o contrário, porque eu não quero, eu não gosto daquilo? Por exemplo, meu pai gritou comigo a vida inteira, né? Eu fiquei com raiva. Eu posso ficar reclamando disso, revoltada, e levar isso comigo a vida toda. Ou eu posso pegar essa experiência e simplesmente dizer, eu não quero fazer isso. Eu não vou propagar esse tipo de atitude. E fazer diferente. Faça diferente. Não seja um indignado de pijama. Essa é uma outra frase do Haroldo. Acho fantástica, gente. Porque de reclamão o mundo já está cheio. E a gente reclama pra caramba. E reclama de tudo, da política, disso, daquilo, tudo. Ok. Não vai adiantar nada. Você pode reclamar quanto você quiser. O máximo que você vai fazer é ficar mergulhado numa energia de insatisfação que vai aumentar e vai aumentar e vai aumentar. Não adianta ser um indignado de pijama e não fazer nada a respeito. Mas eu não vou salvar o mundo. Ninguém pediu para você salvar o mundo. Mas você tem obrigação de salvar o seu mundo. Você tem obrigação de cuidar do seu mundo interno. E, por extensão, obrigação de cuidar do mundo ao seu redor. As pessoas com as quais você convive, você tem responsabilidade. Na maneira, não no que elas fazem, mas na maneira com que você se dirige a elas, no trabalho, em casa. Nós estamos aqui para cuidar. Existem muitos mundos dentro de um mesmo mundo. Algumas pessoas vieram para fazer coisas grandiosas, extensas. Outros vieram para cuidar muito bem daquela comunidade onde ela vive. Então, é preciso entender isso. Bert Hellinger, um psicoterapeuta alemão, ele tem uma visão do amor muito interessante. Ele tem um livro, que, se eu não me engano, que chama As Ordens do Amor. E ele coloca o amor como 3 ordens, né? Ele fala, a primeira ordem é o pertencimento, a segunda, a hierarquia, e a terceira é o equilíbrio entre o dar e o receber. O pertencimento é muito interessante, porque ele diz que todos nós temos o direito de pertencer nesse planeta. Então, como eu falei, tem 8 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Isso significa que todas elas têm o direito de pertencer, assim como a natureza, assim como os animais. Mas o que a gente faz? A gente gosta de excluir, né? Quem não pensa igual a mim, eu excluo. Quem não tem a mesma religião que eu excluo. Quem não tem o mesmo partido político, futebol, visão sobre beleza, visão sobre educação, eu excluo. O diferente completa o mundo. Se não houvessem as pessoas que pensam diferente, não haveria evolução. A gente não precisava nem ter cérebro. Para quê? E a gente ia fazer tudo sempre igual. É preciso que hajam as diferenças, para que a gente aprenda e tente de novo. Se não houvessem as diferenças, não haveriam pesquisas, não haveria vontade de fazer as coisas diferentes. Eu costumo dizer que a vida é tão inteligente que ela põe na frente da gente o igual e o diferente. Repara, na vida da gente tem pessoas que são iguais a gente e pessoas que são diferentes. Para quê? O diferente para a gente aprender a aceitar as diferenças, a respeitar. E a gente não pode confundir aceitar com concordar. É aceitar. Você tem o direito de usar a roupa que você quer. Você tem o direito de ser vegana. Você tem o direito de ser carnívoro, né?
As pessoas têm o direito. Se eu concordo ou não, é diferente. Ah, mas e os assassinos? Eles têm o direito. Mas aí existe a lei. Porque onde há a transgressão da lei do amor, vem a punição. Por isso, nós ainda também precisamos de leis. E elas têm que ser respeitadas. Mas isso não significa excluir. É como quando a pessoa diz, tinha que ter pena de morte. Por quê? Até hoje, a gente já tentou todos os caminhos do ódio. Aborto, pena de morte, vingança. O planeta não melhora com isso. No fundo, a gente não quer ficar livre do estuprador ou do assassino. O que a gente quer é que não haja mais atos assim. Mas, para isso, as pessoas têm que ser curadas. Para isso, as pessoas precisam de terapia, de oportunidades para melhorar. Não é simplesmente excluindo. Bert Hellinger diz que, quando a gente levanta uma bandeira, a gente exclui outra. Quanto mais bandeiras eu levanto, mais eu excluo. Porque eu levanto a bandeira, que eu sou vegana, eu levanto a bandeira do veganismo. E eu excluo o carnívoro como uma coisa ruim. E não é assim que funciona. Eu posso falar, eu posso espalhar algo que eu acredito que é bom, sem negar e desrespeitar o direito do outro existir. Porque tudo é um processo de evolução e amadurecimento. Todos temos o direito de pertencer. E cada um tem um ritmo e um tempo para crescer. É assim que é. Então, vamos observar na nossa vida o que é que eu excluo. Porque aonde eu excluo tem medo. E aí é preciso que eu entre em contato com esse medo. Para entender por que eu estou excluindo aquela pessoa da minha família, aquela situação, o que eu não estou conseguindo lidar, por que é tão difícil para mim essa parte. E, se precisar, busque ajuda. A segunda parte que ele fala é da hierarquia. O que é hierarquia? É respeitar quem veio antes da gente. Se não há um respeito à hierarquia, e a gente vai colocar o pai e a mãe primeiro, eu não sei o meu lugar no mundo. Então, eu vou respeitar a hierarquia no trabalho, eu vou respeitar a hierarquia na minha família. Né? Outro dia, uma cliente minha, novinha, a mãe estava sentada, e ela disse assim, ela fica mandando na gente. Ela fica dizendo o que a gente tem que fazer. Só porque ela fala inglês, a gente não fala. Eu fiquei pensando nisso, que interessante, ela inverteu a ordem. Ela estava brincando de mãe, e a mãe tinha que acatar. Ela falei, não, está errado isso. Né? Você pode participar, auxiliar e ser um suporte, mas você precisa respeitar a hierarquia, mãe e pai, depois vem os filhos. Ah, mas meu pai devia ter sido assim, minha mãe devia ter me dado aquilo. A gente está na família certa, no lugar certo, onde a gente precisa, cada um de nós. O que os pais nos dão, nos nutre e dá força. E o que eles não, nos nutre e acalenta, né? E o que eles não nos dão? Nos fortalece. Nos fortalece porque a gente vai ter que procurar aquilo por conta própria. E aí a gente vai fortalecer, como quando a gente fortalece os músculos através do exercício. Ninguém vai pôr a força do músculo na gente, a gente tem que sair, andar e se exercitar. Se a gente não faz isso, não vai conseguir a força. Então, é preciso honrar as fontes. Se eu cito um ensinamento, eu preciso dizer de quem é. Preciso honrar essa fonte. Porque quando eu não honro a fonte, eu estou roubando alguma coisa de alguém. Eu estou tirando o que não me pertence. E ali fica um buraco. Então, eu não tenho força nesse movimento. E é uma coisa que, quando eu não honro, é muito interessante. A pessoa que não honra aquilo que ela recebeu, a sua origem, a sua vida, a sua existência, ela está numa posição inversa de força. Ela se coloca numa posição de vítima. E na posição de vítima, a gente perde completamente a nossa força. Porque a gente só sabota o tempo todo e está sempre cobrando do outro aquilo que a gente deveria estar fazendo e deveria estar dando. Observa que o sentimento de vitimismo tira a responsabilidade. Quando eu estou na posição de vítima, ai, coitadinha de mim, como eu sofro, eu não tive isso do meu pai, eu não tive isso da minha mãe, eu não tive pai, eu não tive mãe. Não teve porque não era para ter. Eu nasci numa criação bastante austera e bastante abusiva. Aí, eu fazendo uma retrospectiva, né, eu sempre faço, para trazer mais ensinamento, eu pensei no meu... Eu comecei a analisar a personalidade que eu tinha quando eu era criança, o meu temperamento.
E eu entendi que, se eu tivesse sido criada numa família muito facinha, muito acolhedora, eu era uma criança muito medrosa, muito insegura. Se eu tivesse sido criada num ambiente que tivesse me acolhido demais, eu não teria desenvolvido a força da mulher que eu sou hoje. Eu teria continuado pequenininha. Eu cresci porque eu tive que enfrentar todas as dificuldades, os medos, as encrencas que foram aparecendo na minha vida. Então, a dificuldade faz a gente crescer. Assim é a natureza, as plantas, tudo, né? As tempestades, as chuvas tornam as plantas mais fortes. Assim é a gente. Então, pensa nisso. Honre sua família. Pegue o que você recebeu, nutra-se com o que você recebeu. E o que você não recebeu, faça acontecer. É assim que acontece a cura dentro da gente. A terceira é o dar e o receber. Todo mundo já ouviu falar disso, a gente está cansado de saber que o equilíbrio está em dar e receber. É assim que se cria o vínculo, né? Mas pensa comigo se a gente faz isso no dia a dia. Você quer ver? A pessoa vai casar, o que ela pensa? O que fulano ou fulana tem para me oferecer? Trabalho. O que aquela empresa vai me dar? Eu vou para os Estados Unidos. O que aquele país tem? O que eu vou ganhar naquele país? Em que momento a gente pensa, o que é que eu tenho para dar? Não é tão importante o que o outro tem para dar. É importante se eu estou disposta a dar e o que eu tenho para dar. Porque quanto mais eu desenvolvo o dar dentro de mim com honestidade e integridade, mais eu me conecto com essa mesma energia e isso volta para mim. No relacionamento onde eu só quero receber, I'm sorry, não vai rolar. Porque não tem abundância de nada, não tem conexão. Um casamento é uma troca. Quer ver? Não tem pior receita para um relacionamento do que aquela frase: eu cuido de você e você cuida de mim. Acabou ali, pode esquecer, nem casa, filha. Deixa quieto, né? A receita, se é que a gente pode usar essa palavra, que eu não gosto, mas se existe uma chave bacana para um relacionamento dar certo, é assim: eu cuido de mim, você cuida de você, e a gente se apoia e cresce junto. Porque eu tenho uma vida minha para cuidar. Aquela pessoa tem uma vida dela para cuidar. Somos seres individuais, construindo uma vida em conjunto. E aí a gente vai se apoiar nos projetos em comum. Não é? A mudança não é uma coisa confortável. Ela não é mesmo, porque ela mexe muito com a gente. Mas, ao mesmo tempo, você pode reparar que os períodos mais difíceis da nossa vida, mais trabalhosos, são os períodos de maior ganho. Quando a gente fala assim, eu queria uma mudança radical na minha vida, esse é um momento de maior imaturidade da gente. Não existe atalho no caminho do amor. Não existe. Você pode até dar saltos maiores, saltos quânticos, em determinados momentos. Mas a gente só aprende a amar amando. Não tem outro jeito. Só dá para aprender a amar amando. E ama bastante, porque vale a pena. Né? O corpo, quando você corta, cicatriza. O amor tem caminhos estranhos, às vezes. Mas se a gente trabalhar o autoconhecimento e observar muito, gente, observar é uma grande chave. A gente vai aprender muita coisa. Eu me lembro quando eu casei muito novinha, né, 20 anos, meu primeiro filho. E eu me lembro que eu fiquei muito brava com o meu filhinho do meio. Ele tinha uns 2 anos. Ele pegou todas as minhas cartas de tarô que eu tinha, pegou hipoglós, passou nos 2 lados e foi grudando elas, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei louca, né? Moleque! Fiquei brava, gritei, briguei com ele, porque ele aprontava muito mesmo. O meu filho mais velho veio, pequenininho também. Eu acho que se um tinha 4, eu acho que o Renê tinha 4, o mais velho devia ter uns 6. Bem pequenininho, e fala assim: mãe, precisa guitar? Mas o seu irmão me deixa louca. Ele é só pronto. E precisa guitar? Foi só isso que ele falou para mim. Mas aquilo mudou minha vida, porque eu jurei que eu não ia fazer igual ao meu pai. E a gente faz. E a gente repete os padrões. Então, como é que eu quebro esse padrão? Observando. Se eu não tivesse parado, observado, ouvido o que ele falou, porque a gente pode falar, não enche o saco, moleque, não se mete, você não sabe o que você está falando, né? Eu sou a mãe aqui. Mas se eu não parar para observar,
eu não vou entender o que está vindo para mim nessa situação. Esse é um caminho do amor. O amor tem muitos professores. Alguns para a gente seguir, outros para a gente não seguir. Alguns a gente vai querer fazer igual ou até melhor. Outros vão servir para a gente falar assim, eu não quero ser assim. Eu não quero fazer isso. Mas é preciso conhecer o seu mundo e o mundo do outro também. O meu pai era uma pessoa muito complicada, né? Muito abusiva. E eu realmente tenho poucas lembranças de carinho e essas coisas. Então, quando eu olho para trás, engraçado que, durante todo esse caminho de autocura, hoje, quando eu lembro dele, eu me lembro de um momento fantástico que foi para mim. Porque eu quis conhecer um pouco mais por que ele era daquele jeito. Alemão, austero, né? Criação. E eu me lembro que eu tinha já os meus 20 anos, eu tinha tido meu primeiro filho, e ele subiu para conversar comigo, não lembro porquê, mas eu me lembro que ele sentou no meu colo e disse, eu nunca recebi um carinho da minha mãe. Nisso eu passei a mão nos cabelos dele. Eu fui criada em colégio interno, não me disse o que aconteceu nesse colégio, posso imaginar, porque ele me contava que tinha que aprender a comer até com livros embaixo do braço, para não abrir as asas, né, que é a falta de educação, e aí se caísse o livro. Né? E eu comecei a entender que as pessoas dão o que têm para dar, e fazem o que podem fazer. E conhecer a história dele me ajudou num outro processo do amor, um outro nome que o amor tem, que é perdão. E o perdão acontece quando você procura compreender o mundo do outro, não só o seu. Quando você aprende a enxergar as feridas dos outros para curar a sua. Isso não significa que eu vou aceitar o que a pessoa fez para mim, mas a compreensão, ela traz o processo da cicatrização. Eu só preciso perdoar quando eu me ofendi. Porque se eu não me ofendi, eu não tenho que perdoar. Às vezes a pessoa fala de um jeito estúpido comigo, eu não me ofendi, a pessoa vem e fala assim, ai, desculpa, me perdoa. Eu falei, mas não tem nada para perdoar, porque eu não me senti ofendida. Se eu sinto necessidade de perdoar e me sentir ofendida, tem algo em mim que eu preciso reavaliar, que eu preciso olhar. O caminho do perdão é um caminho muito bonito, porque é um caminho onde você enxerga você e o outro. É um caminho onde você se liberta das mágoas e das raivas por incompreensão e acolhe o outro nas suas dificuldades. Né? Quantas vezes as pessoas vêm super nervosas na frente da gente e a gente, em vez de chegar e já responder também, a pessoa vem gritando, você já vai gritando, você fala, o que foi? Por que você está assim? O que está acontecendo? A pessoa quebra a pessoa, né? Ela fala, ai, aí já começa a chorar, né? Ai, e começa a falar para você o que aconteceu. Nós todos somos iguais, gente. Nesse planetinha aqui, enorme. A gente pensa que essa realidade tão pequenininha que a gente vive é única, né? Mas se você pensar em todas as culturas e países que existem nesse planeta, formas diferentes de ver a vida, de se alimentar, de acreditar, de buscar, de entender esse universo infinito. Todo mundo pertence. Todo mundo tem um mundo para trabalhar. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer dar certo. Todo mundo quer ter amigos. Todo mundo quer prosperar financeiramente. Todo mundo quer ter saúde. Mas é preciso que a gente lembre que o ruim, que a dor, que o problema não são coisas ruins. São ferramentas do amor. Elas não são o amor, mas elas são as ferramentas que fazem a gente voltar para dentro da gente. Se não doer, eu não procuro solução. Se não tiver dificuldade financeira, eu não vou me mexer para melhorar, para prosperar. Se não tiver encrenca na família, eu não vou procurar harmonizar. Faz parte, lembra, os iguais e os diferentes. Aceitar as diferenças e os iguais. Os iguais são aqueles que são nossos espelhos. Eles mostram para a gente o que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Pensa nisso. Não é agradável, né? Mas é a realidade. O amor é tão bonito, ele é tão bonito, que mesmo que você não queira mudar, ele fica pulsando. Por isso que ele vem através de um problema, de uma dor, de uma dificuldade. Ele só vem para cutucar a gente. Ele é só uma plaquinha que diz, aqui não, muda de direção. Vai por esse caminho que é melhor.
Não existe certo e errado. Sai dessa dualidade estúpida, a gente já sabe melhor. Existe o ineficiente para o eficiente. Isso aqui não está dando certo. Gritar lá em casa não está resolvendo. Então, eu vou tentar outro caminho. Eu vou começar a falar eu te amo. Eu vou começar a ajudar tirando a louça, ajudando nas coisas da casa. Não está dando certo. Eu vou procurar formas de dar certo. Quantas vezes? Não interessa. Quantas vezes for necessário para a coisa funcionar e para a coisa melhorar. Eu agradeço muito a atenção de vocês. E a gente ainda tem muita coisa aí pela frente. Obrigada.